O cancelamento vem, isso machuca, obviamente, qualquer Mas ele sobreviveu. Exato. Então, O que aconteceu? o que aconteceu? Assim, ele vinha de tentativas induzidas por entorpecente, muitas vezes, que é onde você fica... Ah, não quero mais, você fica herói. Na verdade, você se torna um super-herói. Perfeito. Você não tem medo da morte. Então você acha que é peito de aço. Perfeito, E aí? E aí? Então, muitas das vezes, assim, a gente perdia o fio da meada. No sentido, principalmente, dessa coisa de um ver o que o outro tá fazendo e achar que a gente era uma pessoa só, digamos. Uhum. Mas não é assim, né? Você é o Raul, eu sou a Maria. Cada um tem o seu limite, cada um tem o seu. Então, eu já deixava bem claro que não era assim que a gente deveria conduzir a nossa relação. Mas o PC tinha uma questão, vamos lá, que ele tomava remédio, óbvio. Os remédios dele eram mais fortes que os que eu tomo hoje em dia. Na época eu nem tomava. E caso faltasse o remédio, ele entrava em surto psicótico. Só porque não tinha. Não, porque na verdade quando não tinha, ele já buscava uma forma de se anestesiar externamente. Não tinha remédio, então vai ser uma cachaça, então vai ser isso aqui, vai ser o cigarro, vai ser aquilo ali, entendeu? E assim, a gente vinha de um ano muito pesado. 2023 foi um ano que não foi fácil pra gente. Então a gente tava um segurando a mão do outro no sentido de, tipo assim, cara, a gente tá quase no final. Eu falava isso pra ele. Eu tava trabalhando na época, tava ganhando super bem, a gente tava caminhando pra ter uma vida estável. E eu falei essa coisa do filho, até porque era uma coisa que ele falou até com o pai dele uma vez, que o pai dele também falava que queria se matar, que eu achava uma coisa super não saudável. Puta, mano. Tipo assim, jura? Você vai falar isso pro seu filho? É sério? Sabe? E eu carregava tudo isso sozinha. Porque eu não tinha com quem dividir. E eu não queria expor ele, eu não queria colocar ele de uma maneira XY pra qualquer pessoa. Porque ele era a pessoa mais importante da minha vida, entendeu? Mas assim, é o que a minha mãe fala. Minha mãe, sabe o que minha mãe fala pra mim? Ela fala, Maria, se fosse eu, no contexto em que ele tava vivendo, eu já não teria aguentado. A mãe... A minha mãe. Não, eu digo, a mãe dele na condição que tinha. O pai com problema de alcoolismo. E ainda com esse tipo de... Ninguém ali queria, assim... Ninguém ali queria... Sei lá, vislumbrar um futuro, prospectar um futuro. Entendeu? Então eu lembro que quando eu falei essa coisa do filho... Porque, assim, eu já não usava método anticoncepcional há muito tempo. E eu confiava nele no sentido de amor. Sim, se fosse pra ter, tava bem se tivesse. Até porque quando minha mãe perdeu meu pai, eu tinha 4 anos. Então, eu não tenho essa crença muito da família construída. Não. Eu queria fazer um filho com um cara que eu amo. Ponto. Se ele vai morrer amanhã... Um cara que se admira. Tipo, dar uma linhagem, essa coisa bem antiga, assim. Sei. Mas era meio que isso, porque eu sabia onde eu tava me metendo, eu não sou boba, e eu pensava. Eu penso no pior e no melhor cenário. Eu pensava, cara, se ele morrer amanhã, beleza. Eu tô aqui, tô com o nosso filho, vamos seguir nossa vida. E eu lembro que ele falou isso com o pai dele uma vez. Ele falou, então, pai, eu e a Maria, a gente tá, tipo, ensaiando, quem sabe a gente vai ter um filho. Eu acho que ele falou isso até pro pai dele dar um, sabe? Claro. Tipo, aí o pai dele começou a chorar no telefone. De alegria. Olha aí. O pai dele ficou mega emocionado. É vida, né, tipo assim, e ele nunca imaginou que o filho dele, que o PC fosse falar isso. Então, e na verdade nem eu nunca imaginei. Sabe? Eu acho que eu plantei muito essa coisa da vida nele. Claro. Né? Agora, foi o que você perguntou, assim, o que fez, de fato, desencadear até esse ponto, né? Vou ser muito sincera, não foi cocaína, não foi drogas, tá? Ele não estava no laudo, tem, se eu não me engano, 2%, alguma coisa do tipo, mas, assim, foi asfixia. Ele quis tirar a própria vida. Mas ele estava entorpecido? Ele estava entorpecido porque no dia anterior, enfim, a gente teve usado. Ele tomou uma cartela de Rivotril, uma cartela inteira. Ele era muito performático, o PC, né? Lu e Leão. Então, assim, a gente tinha brigado muito feio. E eu tava meio... Assim, Raul, vou ser muito sincera, eu tava muito cansada. Porque quando você cuida de alguém, às vezes é mais cansativo do que você cuidar de você mesmo. Você tem 2 filhos, você sabe disso. Tem eu? Você não tem 2 filhos? 5. Você tem 5 filhos? Sim. Meu Deus! Benção a Deus, né? Amém. Enfim, e eu tava... Esse dia em específico, eu tava exausta, porque eu já não estava... Eu tinha ficado 2 dias na casa da minha mãe.
que morava no interior do Rio, na época. E foi um dia que eu voltei realmente, como tá nas notícias, né? Que eu retornei ao apartamento e tudo. Mas realmente, eu tinha passado alguns dias fora, sabe? E tudo começou principalmente no surto psicótico dele. Você não tava? Não, eu tava quando começou. Só que quando eu via que aquilo ia escalar de uma maneira que talvez colocasse na reta ali a minha integridade física, por exemplo, ou eu presenciar algo do tipo como eu presenciei, eu pensava assim, não, eu tenho que sair fora. Que aí, Raul, já não vale. Sim. Como aconteceu em março, se eu não me engano, que ele postou um vídeo de uma live ameaçando que eu tava tentando matar ele, como é o nome dele? Anthony. O Anthony deve saber do que eu tô falando. E eu acabei ficando com esse estigma, assim, de uma pessoa que tava sendo tóxica pra ele, um monte de cara em selfies, vídeo, dizendo que eu acho isso uma piada do mundo. Vídeo dizendo que eu era uma parceira tóxica e por conta de mim ele tava tentando se matar. Só que assim, gente, calma aí. Tipo, vamos cair na real. Tipo, quando ele fez esse vídeo, ele estava num surto. Pra você ver mais ou menos como era a natureza do surto da esquizofrenia. Não é esquizofrenia, né? Não posso falar isso, mas enfim. E o performático juntando tudo isso. Juntando em tudo isso, a parada escalava de uma maneira muito rápida. E era rápido mesmo. A ponto de, às vezes, eu já tinha que ter saído. Entendeu? Tipo, eu já sentia o cheiro da merda, vamos falar assim. Eu já tinha que ter saído. Só que eu ficava. Porque eu não queria que ele tirasse a própria vida. Aí, nesse dia do bombeiro, que foi lá em março, quando ele fez essa live, porque ele fez essa live, ele desligou. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Que caia um raio em mim se eu estiver mentindo. Ele virou pra mim, terminou a live, parece que eram duas personas, assim, sabe, que atuavam. Aí ele virou pra mim e falou assim, Maria, eu vou me matar. Quando ele falou isso, Raul, juro por Deus, eu abri a porta do apartamento, eu só saía correndo pela rua. Porque pra mim, ele ia mesmo. Só que eu não sabia se ele ia de uma maneira que eu poderia ver uma cena de filme de terror ali, da pessoa, tipo assim, não sei se pode falar isso, mas tipo assim, da pessoa se esfaquear, da pessoa... Ele seria capaz de fazer isso, porque quando ele estava irracional nesse lugar, ele estava irracional e ponto, e o PC era uma pessoa muito imparável. Ele era ariano, assim, qual é o seu signo? Touro. Bom, eu e Touro normalmente... Eu tenho filho Capricórnio. Tenho dois são Capricórnio. Dois Sagitário, um Capricórnio e um Aquário. Tudo final do ano. Então, e ele tinha isso, assim, ele tinha um instinto muito de não parar. Tipo, ele era unstoppable, assim, ele pegava e quando eu vi o negócio, já tava, e não era eu que ia parar ele. Sim. Tipo assim, determinado extremo que para coisas negativas continua sendo o mesmo determinado extremo. Essa é a questão.